Fala galera do Exatamente Isso, venho aqui com uma aula de matemática sobre um assunto extremamente importante que muita gente tem medo, que é o logaritmo. Venho aqui mostrar para vocês que o logaritmo é uma coisa que veio aqui para ajudar e não para dificultar. Muita gente não entende como ele funciona e, na verdade, ele ajuda demais a resolução de muitos tipos de exercício que envolvem expoentes quebrados, entre outras coisas. Bom, eu vou começar com o simples, que é para a gente entender o que é o logaritmo. Bom, já deixei aqui esquematizado para vocês. Logaritmo. A gente já viu, ou se você não viu ainda, tem aula de equações exponenciais e de funções exponenciais. Principalmente a aula de equações exponenciais, para a gente conseguir entender mais ou menos como funciona já o logaritmo logo de cara. Como que ele funciona? Seguinte, a gente vê numa equação exponencial que um número elevado à incógnita x é igual a um outro número. Por exemplo, 2 ao cubo é igual a 8. Então seria o a 2, x 3 e o b 8. No caso da exponencial, a gente sempre tem incógnita no expoente. Só que existe o log para alguns casos que você não consegue resolver por equação exponencial. Porque para você fazer por equação exponencial, ela é muito restrita a você poder trabalhar com a mesma base. No log não. No log a gente pode fazer várias coisas para trabalhar em bases diferentes. Aqui nos exemplos, inclusive, eu trouxe todos com base igual para vocês entenderem como ele funciona. Mas a gente vai ver várias propriedades dele que ele vem aí para ajudar. O log é representado da seguinte forma. Log do nosso valor resultante aqui, o nosso resultado do expoente é o b, com base a é igual a x. Vamos representar o significado de cada um desses aqui. Primeiro, vou até representar de azul mesmo, de verde e de vermelho. Primeiro, o b. O b é chamado de potência. O a é a base do nosso expoente. E como eu acabei de falar, o x é o nosso expoente. Já aqui no log, as coisas mudam um pouquinho, mas é a mesma coisa. O x ele é chamado de logaritmo. O b é chamado de logaritmando. E o nosso a é a base do logaritmo. Não vou escrever só base para vocês não confundirem, mas repare que aqui é a base, que também é a base. Base do logaritmo. Beleza. O que a gente precisa saber? Como que a gente pode transformar de um para o outro? Muita gente fica pensando, nossa, eu vou confundir, como que eu vou transformar de um para o outro? Eu preciso decorar que o a ele vai se tornar a base, o b ele vai ficar aqui em cima, o x vai ser o resultado do log. Como que eu vou decorar isso? Bom, eu fiz aqui embaixo um quadrinho laranja, que é para facilitar. Para facilitar, vou fazer de laranja inclusive. Para facilitar, primeiro, melhor, vou fazer para não ficar muito laranja, vou fazer de roxo. A gente tem, vou primeiro representar o log. Lembra disso. Log de b na base a é igual a x. Beleza, a gente tem lá um log com valor nele, uma base tal, e ele vai resultar num valor. Como que eu resolvo isso transformando ele em uma equação exponencial? É simples. Eu sempre decoro que o a vem aqui por baixo do x e resulta em b. O b continua no lugar dele, o log some, e o a vem aqui por baixo do x. A elevado a x. O a empurra o x para cima, b é igual a a elevado a x. É uma forma fácil de lembrar e que às vezes pode ajudar a construir o seu raciocínio, se você esquecer na prova, alguma coisa do tipo.
você pode lembrar desse, não lembrar desse, você pode fazer o inverso. Então, fica a dica aqui para você guardar, que você passa a base do logaritmo e faz com que o resultado do logaritmo seja o seu expoente. Beleza, agora que a gente já sabe isso, vamos resolver esses logs aqui, que são relativamente simples e que eu trouxe para a gente resolver aqui. Primeiro caso, que é o log que tem o logaritmando 16 e a base 2. Ele vai resultar num valor de x. Aqui, por sinal, aqui eu esqueci de colocar o x. Como que eu resolvo esse exercício? Existem muitos exercícios muito mais complicados que esse, mas posso garantir para vocês que se vocês seguirem as regras do logaritmo, ele facilita muito a vida para a gente. Vou fazer de vermelho. Aí, se você fizer como eu falei aqui, vamos lembrar. Pega a base do logaritmo e joga para debaixo do x que a gente quer descobrir. E o 16 fica. 16 é igual a 2 elevado a x. A gente sabe que 16, se a gente fatorar, eu vou fazer aqui do lado. 16. Vamos fatorar o 16. 16 dividido por 2. 8 dividido por 2 de novo. 4 por 2. 2 por 2. 1. Beleza. O 16 pode ser representado como 2 à quarta, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então vamos substituir aqui no nosso exercício. 16 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta é igual a 2 elevado a x. Mantenha a base, já que ela é a mesma, o expoente também precisa ser o mesmo, já que é uma igualdade. Então, x é igual a 4. Beleza, o exercício mais simples já foi. Nenhum deles é muito complicado. Vocês vão ver por quê. Aqui, mesma coisa, ó, que pode assustar. Pô, tem um raiz de 2 como base, como que eu vou resolver isso? Mesma coisa. Você passa o raiz de 2 como a base aqui, que vai ser o nosso A, e o x como expoente. Então, 16 é igual a raiz de 2 elevado a x. Pode colocar um parênteses para você não confundir. Como que eu resolvo isso? A gente já sabe que 16 é a mesma coisa que 2 à quarta. E o raiz de 2? Para quem não lembra, a raiz de x no índice b elevado a a é a mesma coisa que x elevado a a sobre b. Então, o valor que o x está elevado fica a, aqui em cima, e o índice da raiz fica embaixo na fração. Então, fica um expoente fracionário. No caso aqui, é o raiz de 2. A raiz quadrada ela tem um 2 oculto aqui porque ela é uma raiz quadrada. E o 2 está elevado à primeira potência. Então, 2 à quarta é igual. Raiz de 2 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Então, 2 elevado a meio elevado a x. Quem não viu a aula de potências e raízes, veja que tem algumas regras desse tipo que é importantíssimo saber para você lidar com expoentes. Se você tem 2 elevado a meio elevado a x, algumas pessoas podem confundir pensando que você soma os expoentes aqui, mas não. Aqui você vai multiplicar. Que lá eu explico melhor com mais calma, então eu vou adotar isso aqui como regra. Porque é uma regra. 2 elevado a meio vezes x ficaria 2 elevado a x vezes meio, x sobre 2. Então, se é a mesma base aqui, 4 é igual a x sobre 2. Então, x é igual a 8. Beleza. Próximo caso, que é um outro tipo que você pode ver, que vai aparecer, é um log com uma base fracionária. Como que a gente faz? Mesma coisa.
passa aqui, 16, a gente já vai substituir direto. 2 à quarta é igual a 1 sobre 2, tudo isso elevado a x. Importante parênteses, para mostrar que você está elevando tudo a x e não só o 1, que muita gente pode confundir, até esquece e acaba errando exercício de bobeira. 2 à quarta é igual a meio elevado a x. Pô, como que eu resolvo isso? Você concorda comigo que 1 sobre 2 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1? Isso também tem lá na aula de potência e raízes que tem no canal. Então ficaria 2 elevado a menos 1 elevado a x é igual a 2 à quarta. 2 à quarta, aqui a gente multiplica, então ficaria menos x. Então ficaria 2 à quarta é igual a 2 elevado a menos x. Mesma base, já que eles têm a mesma base, o expoente tem que resultar na mesma coisa, já que é uma igualdade. Menos x é igual a 4, x é igual a menos 4. Beleza. Resolvemos os primeiros casos para entender como que você aplica o logaritmo. Agora, vou mostrar para vocês algumas das propriedades operatórias do logaritmo. O que eu faço quando tem um produto, ou quando você tem uma fração com um valor que é o nosso b, que é o logaritmando, ou o que acontece se eu tenho uma potência como logaritmando. Vamos ver cada um dos casos, que é muito importante saber, porque isso faz do log o quebra-cabeça. Você pode mudar o log, você pode desmontar o log, digamos assim, para facilitar ou readequar ao seu exercício, ao que ele estiver pedindo. Primeiro caso, que é o logaritmo de produto, que no caso é a multiplicação. A gente tem um log de x vezes y, por exemplo, na base A. Como que a gente pode representar isso? Isso é a mesma coisa que log de x na base A e log de y na base A. Mas você me pergunta, é uma soma, é uma multiplicação, o que é? É importante lembrar, não confunda que tem uma multiplicação aqui, aqui vai ser uma soma. Log de x vezes y na base A é igual a log de x na base A mais log de y na base A. Logaritmo de quociente, que no caso é uma fração. X sobre y na base A. Como que a gente representa isso? O que vocês acham? A primeira multiplicação é uma soma. No outro caso vai ser uma divisão, então vai ser uma subtração. Log de x na base A menos log de y na base A. Beleza? Sem grande segredo aqui em cima das propriedades operatórias. E uma coisa importante que é o logaritmo da potência. Temos aqui um log de x elevado a, sei lá, m. Log de x elevado a m na base A. Como isso representa? Se você tem o seu b elevado a alguma coisa, você pode simplesmente passar o expoente do b para frente, multiplicando o nosso log. Então, log de x elevado a m da base A é a mesma coisa que m vezes log de x na base A. É importantíssimo saber cada um desses casos. Agora eu vou só escrever as restrições de cada um. Logaritmo de produto. O A tem que ser maior que 0. O A tem que ser diferente de 1. O x tem que ser maior que 0. E o y maior que 0.
Logaritmo de quociente. É a mesma coisa, eu vou colocar um asterisco aqui, é a mesma coisa, asterisco não, um aspas aqui, que é a mesma coisa. E logaritmo de potência, a maior que zero, a diferente de 1, x maior que zero, e a coisa diferente é que m tem que pertencer aos reais. Bom, agora vamos para a próxima etapa, que é o chamado cologaritmo. O que é o cologaritmo? Para quem nunca viu o cologaritmo, ele aparece pouco, mas que é importante saber que ele pode realmente aparecer em qualquer tipo de exercício envolvendo log. O que é o cologaritmo? Vou representar o cologaritmo. Não se assustem com o nome, porque não tem nada demais. Colog de B na base A. O que é colog de B na base A? Nada mais é, que isso é a mesma coisa que log de 1 sobre B na base A. Agora você me pergunta, por que simplesmente você tem 1 sobre B aqui? É interessante saber que, na verdade, o que você mais vai ver, isso aqui é uma conclusão de uma coisa que geralmente aparece para vocês. Colog de B na base A é a mesma coisa que menos log de B na base A. Só que, se concorda comigo, se você tem um menos aqui, isso aqui é um menos 1. Antes, que a gente já apareceu aqui atrás, que a gente fez o logaritmo de potência. Se tem um menos 1 aqui, você pode passar ele como expoente do B. Então, isso é a mesma coisa que passar o 1 aqui como o expoente do B. Então seria log de B elevado a menos 1, que é o menos 1 daqui, na base A. B elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre B. Então essas coisas aqui são iguais. A única coisa é que as pessoas às vezes falam direto isso daqui, ou falam só que é menos log de B na base A. Então não tem muito o que complicar. Vou colocar só as condições dele. A tem que ser maior que zero. A tem que ser diferente de 1. E o B tem que ser maior que zero. Beleza. E agora o último assunto, mas não menos importante, pelo contrário, é extremamente importante, que são as mudanças de base. Vou até representar de cores diferentes aqui cada um dos elementos. Vamos imaginar que a gente tem um log de B na base A. Vou representar o B de vermelho, o B de vermelho e o nosso A de azul. Beleza. A gente tem o nosso log de B na base A. A conversão de base é bem simples. Para você converter a base, vamos supor que você, por algum motivo no exercício, você vai ter que mudar, fazer com que o seu log ele seja possível fazer uma operação com ele, alguma coisa do tipo. Você pode alterar a base dele. Vamos supor que você não quer que seja a base A. Você quer, sei lá, colocar na base 10. Depois eu vou colocar um exemplo na base 10. Você pode escolher a base que você quiser. Então, é a mesma coisa. Para você mudar a base, é só você fazer o seguinte. Log de B na base A também é a mesma coisa que log de B na base que você quer escolher, que eu vou fazer de verde, C, dividido por log
de A na base C. Se você quer escolher uma nova base, é só você fazer um dividido pelo outro com a mesma base nova que você optou. Onde que isso é útil? Muitas vezes isso é útil porque você sabe o valor de um log de alguma coisa aqui. Vamos supor, você tem duas incógnitas aqui, mas se fizer log, se você colocar os dois na mesma base, por exemplo, log, você sabe que log de B sobre A é um valor qualquer. Se você fizer isso que eu fiz aqui, você pode muito bem colocar o C com o mesmo valor de B ou de A, que você vai descobrir que isso aqui vai dar 1. Porque o log com B, o logaritmando e a base iguais, é 1. Vamos fazer com um exemplo prático para ficar mais claro para vocês entenderem. Vamos supor que eu tenho aqui o log de 6 na base 2. Eu quero transformar em base 10. Como eu faço? Isso é a mesma coisa que log de 6 na base 10 dividido por log de 2 na base 10. É só isso. Conversão para a base 10. É isso que você precisa saber para você fazer a conversão de base, mudança de base, como prefiro chamar. É muito utilizado para resolver exercício, porque às vezes ele fala para você quanto que é um log de... ele pode passar para você quanto que é B, log de B na base qualquer lá, e ele pede para você log de B na base A, com outro valor. Como que eu vou resolver? É só você ir transformando e vai fazendo com que o quebra-cabeça funcione aí a favor de você. Então, para quem acha que o logaritmo é uma coisa assustadora, ou achava, depois desse vídeo eu acho menos, pelo menos, isso já me deixaria muito satisfeito, é que o log vem aí para ajudar. Ele não é nada complicado, assim, ele pode aparecer uma forma um pouco complicada, mas não, ele vem aí para ajudar, e muitos casos da matemática são muito facilmente resolvidos graças ao log. Bom, se você ainda não assistiu a aula de equações exponenciais ou de funções exponenciais, assistam. Potência e raiz, ainda que é a mais que dá base a todas elas. E eu vou postar também a aula de funções logarítmicas, que é um pouco complicado, mas nada absurdo. Existem outras curiosidades sobre logaritmo que você pode querer saber, como medição de terremoto, que é medida em logaritmo, ou coisas que você usa em química, que é usado logaritmo também. Mas aqui eu não venho ao caso, eu vim demonstrar para vocês o que é o logaritmo dessa matéria que é tão útil na matemática. Se você gostou do vídeo, dá um gostei aqui, se inscreva no YouTube, entre na página do Facebook, www.facebook.com/exatamente-isso-oficial. Mande para amigos, porque o canal, quanto mais vocês convidam novos amigos para a página, para o canal do YouTube, ajuda demais. Principalmente que ele está relativamente no começo, e qualquer gostei que você dê nos vídeos, se você assistir as minhas aulas e gostar, dá um gostei lá, que isso ajuda demais na divulgação e tudo mais. Obrigado por assistir, e para quem não conhece a página, o canal é sobre matemática e física. Vamos perder o medo de exatas, que exatas aí é extremamente importante para o vestibular, para o Enem. E é isso aí. Obrigado por assistir e até mais. Valeu!